Fala, meu amigo, tudo bem? Futuro policial civil do Espírito Santo, auxiliar de perícia, né? Em breve, se Deus quiser, você vai estar aí já conseguindo o seu tão almejado cargo. O nosso concurso, né, vai acontecer agora, domingo que vem, tá? E eu estou passando aqui para poder a gente fazer os comentários sobre aquele simulado que disponibilizamos aí essa semana. Espero que você tenha gostado do simulado, tá? Os comentários vão ser bem objetivos, eu vou estar tentando o máximo que mencionar, né, fundamental a resposta correta, né, o artigo e tal, porque geralmente, como é o Instituto OCP, todas as questões que a gente colocou aqui era do Instituto OCP, então como vocês podem ter percebido e vão perceber, praticamente todas as questões são referidas, né, a sua resposta em letra de lei. Então aqui, para ser mais objetivo, a gente vai dar uma lida rápida, porque você já está com o simulado na mão, então eu menciono a questão e passo quais são os artigos referentes àquilo. E aqui precisar uma explicaçãozinha mais rápida. Mas o importante é os artigos até para você revisar nessa semana. Quanto à revisão, a gente tem que entrar num assunto aqui rapidinho. Hoje à noite, às 20 horas, faremos uma live falando, né, sobre a revisão de véspera. Nós, dominando o edital aqui, vamos fazer a revisão de véspera em cima do conteúdo jurídico, tá? E essa revisão de véspera é justamente para você que não sabe o que vai estudar essa semana e para quem também até sabe o que vai estudar essa semana, ter aquele conteúdozinho a mais lá no dia da prova para dar aquela revisada. Hoje eu vou estar explicando na nossa live, a live vai ser feita no nosso Instagram, tá? Às 8 horas da noite, 20 horas, explicando melhor como vai funcionar essa revisão de véspera nossa, tá? E vocês não percam porque vai ter algumas surpresas, tá? Eu tô trazendo aí umas 4, 5 surpresas aí, mas só para quem estiver na live vai conseguir saber da surpresa e conseguir fazer parte dessa surpresa. Se liga, o Dominando Digital tá vindo com um projeto muito legal, tá? Então, independente de qualquer coisa, agora nessa prova teremos vários projetos aí daqui em diante. Outro ponto interessante é que a revisão de véspera foi feita de uma forma muito objetiva e sucinta, tá? Vocês não perdem por esperar sobre como que vai funcionar essa revisão de véspera, beleza? Então acompanhe hoje às 20 horas a live sobre a revisão de véspera aqui do Dominando Edital, tá? Para a Polícia Civil do Espírito Santo. Então vamos lá. Primeira questão, como a gente vai fazer os comentários só das questões jurídicas do estatuto, então para o cargo de auxiliar de perícia, começa na questão 21, né? Questão 21, que é a questão do estatuto. Né? Eu vou estar aqui, que eu estou com o computador do lado, não imprimi, aí eu vou estar lendo, né, ao lado aqui na tela do computador, que fica melhor também do que imprimir o conteúdo. Né? Sustentabilidade, a gente não pode ficar gastando muita folha. Vamos lá. Questão 21. De acordo com a lei complementar, né, aí ele fala que caracteriza a função policial, o exercício da atividade específica desempenhada pela autoridade e seus agentes auxiliares, para assegurar cumprimento da lei. Aí ele quer saber o seguinte: qual aí que não está dentro das situações que caracteriza a função policial, né? No caso, para qual é o desempenho da função policial? O gabarito nessa aí está na letra E. O gabarito aí é a letra E, o policiamento extensivo. E por quê? Porque quando você olha lá o artigo 5º do Estatuto, você vai ver que lá não fala de policiamento ostensivo. Quem faz policiamento ostensivo é a Polícia Militar. Então dá uma lida no artigo 5º que você vai ver que a resposta correta é a letra E, porque essa resposta não está dentro do artigo 5º, que são as atribuições ali, né, a finalidade da função policial. E se liga, né? Artigo 5º é importante com certeza para sua prova. Lá vamos para a questão 22 agora. Em relação ao curso de formação profissional, analise as afirmativas. Os candidatos classificados dentro do número de vagas oferecidas no concurso serão submetidos a curso de formação profissional antes da nomeação. Gabarito letra A correto, isso está no artigo 13, tá? Se liga que está no artigo 13. Aí, lá na letra B, onde que está o erro na letra B? Fala aí que vai ser 60%, mas são 50% o valor que vocês vão receber no curso de formação. E fala lá na letra C que não pode ter cancelado a matrícula do aluno que ultrapassar o quantitativo de faltas, máximo de faltas. Vai ser cancelada. Leia o artigo 13, mais para frente aí do artigo 13 vocês vão ver que fala sobre isso. Letra D. Aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação sempre. Não, a jurisprudência ainda é firme no sentido que fora do número de vagas tem expectativa de direito. Porém, recentemente a gente teve uma jurisprudência do STJ
falando que teria direito à nomeação também, mas são casos específicos e peculiares que não cabe aqui trazer. Então por isso que a questão está errada, não é sempre. Então é mais exceção ele ter esse direito de nomeação do que a regra. E letra E, candidato aprovado fora do número de vagas serão submetidos a curso de formação independente do critério. Não, vai depender do critério. Quem passar fora do número de vagas pode ser convocado para curso e nomeado? Pode, mas a critério de conveniência da administração, tá? Então, gabarito letra A da 22. 23. São requisitos do estágio experimental. Aí vamos lá, né? Nem vou ler todas as alternativas, eu vou te passar o gabarito, por quê? Porque você lendo o artigo 17, você vai ver que a letra D é a correta. Por mais que na letra D falta alguns requisitos aí, mas as outras têm requisitos que não existem. Então a letra D, ela por mais que esteja incompleta, faltando todos os requisitos do 17, mas ela traz ali, todas que estão ali estão nos requisitos do 17. Então o gabarito é a letra D, beleza? Do 23. Deixa eu só passar aqui, deixa eu subir a tela. Só um segundo, aí. Vamos para a questão 24. Questão 24 fala assim: de acordo com a lei complementar, a promoção, né, para a terceira categoria, o funcionário deverá possuir curso de aperfeiçoamento feito pela Escola da Polícia Civil. Essa, né, é o nosso gabarito 24, letra A. Está no artigo 251, parágrafo 3º. Então, você lendo o artigo, você vê que as outras estão erradas, porque a resposta está na letra A. Questão de estatuto, gente, é muito simples por isso. Às vezes é o artigo que mata a questão e as outras não estão no artigo. Então, por isso que é muito cara crachar a letra de lei. E é o estilo da OCP mesmo, tá? Então, vamos lá. Questão 25 é um dos preceitos de ética do funcionário policial. O preceito de ética está lá no artigo 3º da lei complementar. E o gabarito aí é a letra E. Porque lá no artigo 3º, inciso 6, fala que um dos preceitos de ética é o policial não revelar, né, tibieza ante o perigo e o abuso, né? Então o que acontece? Nessas alternativas do artigo 25, as pessoas acabam confundindo, porque tem muita coisa aí legal, né, amor à profissão e tal, mas isso não está dentro dos preceitos do artigo 3º. Por mais que possa envolver até conceitos de ética, isso aí, mas não é o que está dentro do artigo 3º e que ele quer o que está no artigo 3º, porque ele referiu-se a esse tema e esse tema está previsto no artigo 3º. Tá? Então, gabarito letra E. 26. Segundo a lei complementar, o período de estágio experimental ao qual o sujeito funcionário policial vai estar, né, durante o período, são apurados, sua confirmação no cargo para o qual foi nomeado. Ele quer saber o seguinte: qual o período do estágio experimental? Tá? O período do estágio experimental é letra B, 2 anos. Aí vamos lá, isso está no artigo 17, tá? Ah, mas professor, mas isso está ultrapassado. Ótimo, está ultrapassado. A regra hoje nem se fala estágio experimental, fala estágio probatório. E o período hoje são 3 anos, assim como na Constituição, falando esse período de 3 anos, tá? Ponto, esse é o primeiro ponto. O STF já também na 812 falava 2 anos, o STF já decidiu que não tem que seguir a regra constitucional. Ótimo. E no nosso estatuto também, aqui no Espírito Santo também são 3 anos o período de estágio, né, probatório. Mas você viu se a lei foi alterada? Não, tá ali ainda. Então por que eu trouxe essa questão? Por que a gente insiste nessa questão? Como regra geral, o período são 3 anos, tá? Isso é a regra atual. Mas se a OCP quiser sacanear e cobrar letra de lei conforme o artigo 17, ela vai chamar de estágio experimental e vai falar 2 anos. Então, por favor, não confunda. Nós sabemos que hoje não existe mais período de 2 anos e são 3. E se chama estágio probatório. Mas cuidado, beleza? Cuidado, porque ela pode falar o seguinte: conforme o estatuto, o estágio experimental vai ter o prazo de 2 anos, que é o que está aqui na questão, tá? Então, se liga nisso aí, porque é letra de lei. Ela não está falando conforme orientação, conforme não sei o que, conforme Constituição, não. Conforme o Estatuto. No Estatuto está falando o quê? Lê o artigo 17, 2 anos. Então é isso. No 27, está ultrapassado. Até o termo estágio experimental está ultrapassado. Os anos está ultrapassado. Mas eu estou trazendo isso para dar atenção à letra de lei, tá? Então é bom que você saiba as informações atuais e a letra da lei. É isso que importa. Que você vai ver como vai ser cobrado para você matar a questão. 27. De acordo com a lei complementar, omitir-se no zelo da integridade física ou moral dos presos ou negligenciar na sua guarda incorre transgressão disciplinar. E qual transgressão é? Repreensão, destituição, suspensão, alteração compulsória ou demissão.
Nesse caso, vai ser letra C, suspensão. E como que você vê isso? Você vai lá no artigo 192, inciso 25, que fala disso aí. Omitir-se no zelo, tal. Mas, como você sabe que esse inciso é falta média, né, vai gerar suspensão? Você vai lá no 193, parágrafo 2º, e vai ver que os enumerados do inciso 11 até o 28 são falta média, são considerados falta média. Aí você vai lá no 201 e vai ver a pena de suspensão vai ser aplicada em... Aí tem as hipóteses lá, né? E uma dessas hipóteses é quando cometer falta média. Então, é suspensão, porque é falta média. E por que é falta média? Porque está no 193, e o 193 refere-se a um inciso até o 28, esse é o 25, logo é uma falta média essa transgressão, beleza? Que incorre em suspensão. Então, artigo 20, questão 27, gabarito letra C, tá? Você vai ler o artigo 192, inciso 25, 193, parágrafo 2º e o 201, para você compreender toda essa combinação de artigos. 28. Os cargos em comissão serão providos mediante nomeação e as funções gratificadas mediante designação. Eu já até falei isso nas nossas revisões agora. Para você que está acompanhando desde fevereiro, no nosso canal no YouTube e lá no Instagram tá cheio de conteúdo de revisão, tá? Essa semana a gente parou para poder estar produzindo esse conteúdo de revisão aqui de simulado e para estar produzindo conteúdo de revisão de reta final, que já está prontinho aqui. Hoje nós vamos liberar, hoje à noite. Tá? Por isso que eu quero que vocês participem da live, nós vamos liberar ali, claro, vai ter um valor, mas bem simbólico mesmo, só para liberar o conteúdo, porque a gente, né, enfim, se liga na live hoje, vocês vão ver. 28, questão 28, gabarito letra A, e isso você vai achar lá no artigo 11 do nosso estatuto, beleza? Artigo 11 do estatuto. Vamos lá, mais duas questõezinhas para acabar o estatuto. A exoneração, nos termos da lei complementar, entre outras hipóteses, pode acontecer, né? Em razão de demissão do funcionário, não. As hipóteses de exoneração vai ser a pedido ou ex officio, tá? Aí você vai ver a situação aí. Ou também, né, ex officio tem duas situações, tem algumas situações na realidade. Mas aqui está falando que é demissão, falecimento, pedido do funcionário, remoção e alteração. A que mais se encaixa, que é a correta, é pedido do funcionário público. Letra C é o gabarito da 29. E aonde que você vai achar isso? Artigo 59, que fala que a exoneração vai se dar voluntariamente a pedido do funcionário ou ex officio. A gente vai ver que ex officio vai funcionar algumas hipóteses lá, né? Ele ser inabilitado no estágio probatório, ele não entrar em exercício no período, enfim, só dá uma lida lá, tá? Artigo 59, para você anotar aí. Gabarito letra C. Na 30, tá? Na 30 é o seguinte: a pena disciplinar que terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever é suspensão, destituição da função, alteração compulsória, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Letra B, destituição da função, artigo 202, que fala que a destituição da função terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever. Show? Fomos aqui, passamos o estatuto. Tranquilo, agora nós vamos aí para 5 questõezinhas, salvo engano, da direito administrativo. A questão 31. No tocante aos poderes administrativos e ao uso do abuso de poder, assinale a alternativa correta. O desvio de poder ocorre quando a gente atua fora dos limites da sua competência. Desvio é problema na finalidade e não na competência, se liga nisso. Lá na letra B, cabe ao Poder Judiciário no uso de suas funções típicas. Suas funções, deixa eu ver qual é aqui, 31, isso. Nas suas funções típicas, analisar os atos administrativos da autoridade pública no tange à legalidade do mérito. Não, o Judiciário não pode se meter no mérito administrativo, isso é regra, não vou entrar naquelas exceções que tem do STJ, tá? Mas aqui para você, o Judiciário não pode se valer, não pode esmicuir-se no mérito administrativo. O Judiciário só pode fazer o controle de legalidade e não no mérito administrativo, porque o mérito administrativo é conveniência e oportunidade, né? E não controle de legalidade. Letra C. Compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal. Até aí, correta. Ainda quando implique em aumento de despesa. Não pode implicar aumento de despesa. E aonde que está isso, professor? Artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal.
Discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade e competência são atributos do poder de polícia. Errado, competência não. Nós temos 4 atributos. A dica, né? Discricionariedade, imperatividade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Não se fala em competência. E compete exclusivamente ao Congresso Nacional, dentre outras hipóteses, sustar os atos do Poder Executivo que os exorbitem do Poder Regulamentar. Correto. Artigo 49, tá? 49, você encontra essa resposta lá no inciso 5 do artigo 49 da Constituição Federal. Vamos para o 32. Considerando as disposições acerca do serviço público, assinale a alternativa correta. Considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente mediante licitação, na modalidade de tomada de preço, à pessoa jurídica que demonstra capacidade para seu desempenho por conta e risco e por prazo determinado. Bom, se liga, a modalidade é concorrência, isso está lá na Lei 8987, tá? Lá no iniciozinho dela, se não me engano, acho que é o artigo 1º, ali, algo assim. A modalidade é concorrência, beleza? Depois, na letra B, reputa-se permissão de serviço público a delegação a título precário, mediante licitação, obrigatoriamente na modalidade de concorrência. Prestação de serviço público feito pelo poder concedente, a pessoa jurídica demonstra capacidade de desempenho por sua conta e risco. A modalidade de licitação da permissão depende do valor, tá? Então não vai ser direcionado. A permissão, a licitação depende de valor. O contrato, né, um contrato administrativo, geralmente de adesão, tá? Tem a precariedade, revogabilidade e depende do valor para definir a licitação. É no caso de concessão que a gente vai ver que é concorrência, tá? Tanto se for a concessão permitida, né, precedida de obra pública, ou a concessão comum vai ser a modalidade de concorrência. Tá lá no inciso, no artigo 1º, artigo 2º, no início da Lei 8987. Letra E, é legítimo corte no fornecimento de serviços públicos por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, ainda que não precedido de notificação. Tá correto, mas precisa de preceder de notificação, tá? Só que precisa de notificar. É legítimo sim, mas precisa notificar, tá? Letra D, o corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente. Tá correto. O que quer dizer isso? Tá? Isso aí tá correto porque isso é decisão do STF de 2013. Eu até anotei aqui o RESP. STF não, né? STJ. RESP 662214 de 2013, tá? 662214 de 2013, tá? O RESP no STJ. O que quer dizer isso? Eu moro numa casa e não paguei energia, tá? Aí eu mudei dessa casa e fui morar em uma casa nova e tô com energia atrasada na casa anterior. A concessionária de energia não pode vir e cortar a energia da minha casa nova se eu tiver em dia, por causa de débito da outra casa. Ela, se quiser, tem que cortar a energia daquele de lá. E se não quiser cortar, ela tem que me cobrar. Ela não pode, ela tem que entrar com ação me cobrando. Ela não pode vir na minha casa nova, que eu não devo nada na casa nova de energia, e cortar aqui porque eu estou devendo de outro imóvel. É isso que está querendo dizer a questão, beleza? No caso de consórcio, é vedado ao poder concedente determinar que o licitante vencedor se constitua na empresa antes da celebração do contrato. Na realidade, não é que fala assim obrigatório, aí igual ele está falando, né? Que ele fala que é vedado, na realidade não é isso, é facultado, não é vedado. Pode ser que ele entre no bem ou não. Artigo 20 da Lei 8987, tá? Então vamos para o 33, play, eu sou universal. Já viram esse vídeo? Vídeo legal, né? Eu sou vagabundo, drogado, blá, blá. Enfim, vamos continuar. É um vídeo que rola na internet de um cara que tava meio bêbado lá e ficou falando desses negócios. Eu tenho playzão. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Somente por lei complementar poderá ser criada autarquia autorizada em instituição. Nem vou continuar, porque onde está o erro não é lei complementar, fala lei específica, tá? A Constituição fala lei específica. É onde que tem isso, professor? Artigo 37, inciso 19, tá? Somente por lei específica. Na 2, agências executivas são empresas públicas, sociedade de economia mista. Já parei aí por causa do erro. Agências executivas, elas podem ser, até mesmo a doutrina de Pietro, Maria Silnélia de Pietro, que a banca, o Instituto OCP gosta muito de adotar de Pietro. A própria doutrina já traz o seguinte, que a agência executiva é uma qualificação dada a autarquias ou fundações
fundações públicas, né? Que o Estado tenha celebrado o contrato de gestão. Aí o erro na questão aqui está o quê? Fala que é contrato de programa. Não. E o outro erro fala que a agência executiva, ela seria uma empresa pública, sociedade de economia mista e tal. Não. Ela vai ser uma autarquia, uma fundação pública e celebra o contrato de gestão, tá? Então o erro está aí. E a 3 e a 4 está correto. Por que já está correto? Já vou me adiantando. O sistema francês é aquele que proíbe o conhecimento pelo Poder Judiciário de atos ilícitos. Ou seja, o sistema francês não é adotado no Brasil. O sistema francês é aquele em que é como se tivesse uma jurisdição paralela, mas essa jurisdição está na parte, né, administrativa. Aqui no Brasil não. Nessa jurisdição administrativa que a gente fala, a jurisdição paralela ali ao judiciário, né, sistema francês, as decisões administrativas não podem ser revistas pelo judiciário, porque as próprias decisões administrativas fazem coisa julgada material. Já no sistema que o Brasil adota, é o sistema inglês, onde que as decisões administrativas podem ser revistas pelo judiciário. E para que você leve ao judiciário a situação administrativa, não é necessário nem o esgotamento das instâncias administrativas. Tá? Já pode ir direto ao judiciário. A única exceção até para esse esgotamento de instância diz respeito à justiça desportiva, porque está previsto na Constituição. Então, o gabarito é a letra C, que a 3 e a 4 estão corretas. 34, para assinar lá a incorreta. Se liga muito nessa prova, porque eles gostam muito de falar o seguinte: para ensinar lá a incorreta, você não percebe que ele quer que você marque errado e você escorrega. Segundo o princípio da legalidade, a administração só está autorizada a fazer o que a lei permite. Beleza. B. De acordo com o princípio da impessoalidade, a administração não pode atuar com vista a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre um interesse público, deve nortear seu comportamento. Correto também. O princípio da publicidade exige a ampla divulgação dos atos pela administração, ressalvado a hipótese de sigilo. Correto também. Uma atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé caracteriza a moralidade administrativa. Ótimo. Para entender o princípio da eficiência, a administração está autorizada a afastar, no caso concreto, outros princípios que causam morosidade administrativa. Está errado. A administração nunca vai poder afastar princípios. E quando houver conflito entre um princípio e outro, tem que ser feito pelo julgador uma análise, tá? Que a gente já teria que entrar lá nas doutrinas de Robert Alex e tal, e não vale a pena para a gente aqui para essa prova. Mas só se liga, a administração não pode ficar afastando princípios, tá? 35. O que significa continuidade, que é um dos princípios do serviço público? Continuidade é o seguinte: o serviço público ele não pode parar, tá? A ideia é essa. Significa que o regime, significa que os serviços não devem sofrer interrupções, de modo a evitar sua paralisação. Isso é a letra D, o gabarito letra D, tranquilo? Isso está lá no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987. Então, o direito administrativo ficou para trás também. Vamos lá concluir agora com o direito constitucional. De acordo com a Constituição, quais os seguintes cargos privativos de brasileiro nato? Bom, vamos direto ao ponto. Artigo 12, parágrafo 3º, que traz os cargos privativos de brasileiro nato, tá? Então, quando você olha ali, cara crachá, letra C é o gabarito. Cuidado para não confundir, tá? É ministro de Estado da Defesa, não ministro da Justiça, como a questão colocou aí. E é ministro do STF, não presidente. Todos os ministros do STF. E não é ministro do STJ. Então, só cuidado com essas coisas aí. Letra C, o gabarito está lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, a resposta. 37. Constitui direito individual ou coletivo, exceto. Direito individual ou coletivo, exceto. Ou seja, ele quer que você fale qual desses aí não é um direito individual ou coletivo. A liberdade ao cidadão manifestar seu pensamento, sendo inclusive garantido o anonimato. O cidadão pode expressar, né, manifestar seu pensamento? Pode sim, é um direito fundamental. Mas o erro está o seguinte, falando que é possível ainda o anonimato. Não, é vedado o anonimato quando ele se expressa, tá? Então, letra A é o gabarito justamente por isso. No artigo 5º você encontra a resposta. Artigo da Constituição. 38, assinale a alternativa incorreta no tocante à Constituição. Novamente, para marcar a incorreta. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Beleza. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Correto também. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. Correto. Isso tudo está na Constituição. Qualquer caso que exija afastamento de servidor público da administração direta, autárquica fundacional, para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, certo? Menos para promoção por merecimento. Isso aí. Durante o prazo prorrogável previsto no edital. Errado.
a Constituição traz lá no artigo 37, inciso 4, que durante o prazo improrrogável, o resto está tudo correto. A OCP foi tão sacana, o Instituto da OCP colocou improrrogável, né? Colocou tirou o IM ali e deixou só o prorrogável. E aí faltava o IM, né, que é de improrrogável, e você errou ou acertou a questão. Tá? Inciso 4 do artigo 37. Vamos lá agora para a questão 39. Analise as assertivas a seguir, né? E veja aí. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de nível de nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Beleza? Tranquilo, correto. O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantem o benefício contratado e regulado por lei complementar. Tranquilo também. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até sua adequada reintegração, está errado, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Isso está no artigo 41, parágrafo 3º da Constituição. Os proventos e pensões de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no caso de cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu. Não pode exceder. Então, a 3 e 4 está errado, gabarito, letra A, 1 e 2 correto, tá? Assinale a alternativa, número 40 aí. Vamos lá. A República Federativa do Brasil, questão 40. Formada pela união indissolúvel do Estado, município, Distrito Federal, é um Estado democrático de direito e tem como fundamento, entre outros, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso não é fundamento, isso é objetivo. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo gasto com subsídio de vereadores. Corretíssimo, tá? Corretíssimo, está no artigo 29, parágrafo 1º. Vamos para a questão 41. A respeito das disposições constitucionais sobre a Previdência Social, assinale a alternativa incorreta. Marque a errada. Lei disporá sobre o sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria, que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertença à família de baixa renda, garantindo seu acesso a benefícios. Isso está, Previdência Social está lá embaixo, está lá nos artigos 196, 198, ali em diante, tá? Então, analise e marque lá, porque isso aí está dentro da parte de ordem social, isso vem caindo muito. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência. Correto. Está toda correta também, está lá para baixo nos artigos 198 em diante. Nenhum benefício substitui o salário de contribuição e rendimento do trabalho será assegurado, terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Isso aí, não pode ser menor que o salário mínimo. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de novembro de cada ano. Está errado, é mês de dezembro de cada ano. Isso aí vai estar no artigo 201, parágrafo 6º da Constituição, tá? Vamos lá para o 42. Em concordância com a Constituição, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, é direito do trabalhador urbano e rural. Ele quer saber quais aí, né? Então isso vai estar lá no artigo 8º, 7º, né? 7º ali. A jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos, tá errado, né? Que ainda que haja negociação coletiva em sentido diverso, então tá errado. A ação quanto aos créditos resultantes de relações com prazos prescricionais de 2 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 5 anos após a extinção do contrato, ele inverteu os prazos aí. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e trabalhador avulso, correto. Está no artigo 7º, inciso 34 da Constituição, gabarito letra C. Vamos lá agora então para o 43. Consoante a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios, né? Rege-se pelos seguintes princípios, exceto, ou seja, quais princípios que rege a Constituição aí, né? A República Federativa, menos um: concessão de asilo político, autodeterminação dos povos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, não intervenção, tá correto, tá aí. E soberania nacional. Soberania é fundamento lá no artigo 1º, né? Então, se liga que lá no artigo 1º da Constituição, inciso 1, você vai ver que fala sobre soberania, então por isso está errado. Depois nós temos o 44.
44. Quanto ao poder legislativo, marque a correta. Possui como incumbência exclusiva a função legislativa. O poder legislativo possui como incumbência exclusiva a função legislativa. O erro está onde aí? Tá? Porque ele também tem função atípica, né, o legislativo, não exclusiva. Tem outras funções ainda. No âmbito federal, o poder legislativo é unicameralismo, não é bicameralismo, que é Senado, né, e Câmara que formam o Congresso. O Senado Federal compõe-se de representantes do povo. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados. Os deputados federais são eleitos para uma legislatura, isto é, para 4 sessões legislativas. Correto. Uma legislatura são os 4 anos de mandato dele, são 4 anos. Ele é eleito para 4 anos, que é uma legislatura, tá? E cada sessão legislativa é 1 ano. E qual é o período dessa sessão legislativa? É aquela que começa lá no 2 de fevereiro até 17 de julho e vai de 1 de agosto até 22 de dezembro, tá? Cada período desse é chamado de uma legislatura. Então, 4 legislaturas, né? 4 sessões legislativas é uma legislatura, que a legislatura são 4 anos. Beleza? Deixa eu ver. Aí tá falando, cada estado, Distrito Federal elegerão 2 senadores com mandato de 8 anos. 3 senadores, né? Que se elege com mandato de 8 anos. Em relação à organização do Estado, 45. Marca alternativa incorreta. A organização político-administrativa da República do Brasil compreende a União, os Estados, Distrito Federal e o município. Beleza. Tá? Correto. Os territórios federais integram a União. Correto também. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, formarem novos Estados, territórios federais, mediante aprovação da população interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Correto também. Brasília é a capital federal, também tá ali do artigo 18 em diante ali, organização administrativa, ali você já começa a ver isso tudo aqui, tá dali para frente. É permitido que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estabeleçam cultos religiosos podendo subvencioná-los. Não é permitido, tá? Isso tá no artigo 19, inciso 1, falando isso. Beleza? 46. Assinale a alternativa quanto à classificação da Constituição. A nossa Constituição ela não é outorgada, é promulgada, ela não é flexível, ela é rígida, ou até para alguns senadores super rígida, né? Ela é a Constituição sintética, não é dogmática, isso aí, letra D, nossa Constituição é dogmática, tá? 47. Muitos dos direitos individuais previstos na Constituição, dentre o direito à vida, tal. Assinale a alternativa correta. Uma das implicações da proteção do direito à vida dos cidadãos é a previsão de proibição de pena da morte no Brasil, exceto em caso de guerra declarada. Corretíssimo, tá? Artigo 5º, inciso 47, beleza? Vamos para a questão 48. Sobre os poderes legislativo, executivo e judiciário, assinale a alternativa correta. O STF é órgão político, portanto, não pertence ao Poder Judiciário. Errado, ele pertence ao Poder Judiciário. O STF compõe-se de 12 ministros, está errado, são 11 ministros. O poder legislativo no âmbito da União é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto, né, da Câmara dos Deputados e Senado, sendo que a Câmara compõe de representante do Estado, a Câmara compõe de representante do povo, o Senado que compõe de representante dos Estados. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Muito bom, muito bom. Tá? Letra D, o gabarito da 48, artigo 46, parágrafo 3º. 49. De acordo com a Constituição, o SUS, Sistema Único de Saúde, será financiado com recurso exclusivo do Orçamento de Ciência Social e da União? Não. Com recurso do Orçamento da Seguridade da União, dos Estados, Distrito Federal, Município, além de outras fontes. Corretíssimo, tá? Você pode ir lá no artigo 198, parágrafo 1º, que você vai encontrar essa resposta. A questão 50 e última. De acordo com a Constituição, acerca dos direitos políticos, assinale a alternativa correta. A idade mínima para elegibilidade do cargo de governador é 35 anos. Não, são 30 anos. São inelegíveis e inalistáveis os analfabetos. Também não, você pode ver isso aí, está no artigo 14. Então, lê o artigo 14, vai estar toda a resposta lá. A soberania popular será exercida nos termos da lei mediante plebiscito referente à iniciativa popular. Corretíssimo. Artigo 14 também. Tá? Então,
acabamos aqui o nosso conteúdo de essa revisão, essa correção rápida sobre os temas. Como eu falei, seria bem rápido, objetivo, justamente para você não perder muito tempo e pegar os artigos, né? Ou pelo menos os artigos daquelas sessões, aqueles capítulos que menciona, né? Para você estar dando uma lidinha agora nessa semana de reta final. Como eu posso te dizer, em breve o Dominando Edital vai estar aí com mais novidades, a gente vai estar trazendo aí, nós já estamos montando nosso estúdio aqui com televisão e tudo para ficar mais dinâmico, com slides, enfim. Pode ficar tranquilo que em breve a gente vai começar a disponibilizar cursos gratuitos aqui também no YouTube. Vai ter alguns outros com valor justo, né? Um valor bem tranquilo, mas isso a gente vai estar vendo daqui a pouco também, não se preocupe. Daí em breve também estaremos apresentando nossa equipe aí a todo mundo, que nós já estamos montando, vários professores aí bem, né, bem conceituados, enfim, nós estamos vindo aí para poder mudar realmente o sistema de estudo para concurso público. Então eu quero que você apresente, mantenha aí contato, né, comente aí embaixo, tá? Como disse, os comentários foram até rápidos porque eu queria direcionar os fundamentos de cada questão para que você agora revise aquilo que você errou, analisando as questões que a gente comentou aqui e os artigos que a gente disse aqui, beleza? Então, te aguardo hoje na live às 20 horas. Ficamos por aqui, um forte abraço, até a próxima.